na parte de terça-feira, o nome do Senhor. O nome do Senhor é algo misterioso. YHWH, o tetragrama. O tetragrama que não tem pronúncia. Todas as pessoas ficam tentando descobrir qual é a pronúncia do nome de Deus. Alguns falam que é Jeová, outros dizem que é Iavé ou Iauim. Nós não conhecemos a pronúncia do nome de Deus. Meu querido irmão, a Bíblia diz que é um tetragrama, YHWH. Mas a Bíblia diz o significado do nome de Deus. O significado do nome de Deus é Eu Sou. Ele é o grande Eu Sou. Abra sua Bíblia e vamos ler em Êxodo 3 e os versos 13 a 22. Então disse Moisés a Deus: Eis que quando vier aos filhos de Israel e lhes disser: O Deus de vossos pais me enviou a vós, e eles me disserem: Qual é o seu nome? Que lhes direi? Eles vão perguntar o nome do Deus que me enviou. E eu vou dizer o que para o povo? Verso 14. E disse Deus a Moisés: Eu sou o que sou. Está vendo o significado do nome de Deus? Eu sou o que sou. Deus é eterno. Deus é incriado, existente por si mesmo. O eterno. Eu sou o que sou. Disse mais: Assim dirás aos filhos de Israel: Eu sou, me enviou a vós. O tetragrama YHWH tem o significado de Eu sou. Ele é o eterno. Meu querido irmão, é o Deus de Abraão, é o Deus de Moisés, é o Deus que eu adoro. Esse é o nosso Deus. Quando Jesus veio à terra, lá em João capítulo 8 e os versos 56 em diante, Jesus Cristo se declarou como o Eu Sou, o grande Eu Sou. Leia comigo João capítulo 8, versos 56 em diante. Abraão, vosso pai, exultou por ver o meu dia e viu-o e alegrou-se. E disseram-lhe, pois os judeus ainda não têm 50 anos e viste Abraão? Disse-lhes Jesus: em verdade vos digo que antes que Abraão existisse, eu sou. Veja aqui, Jesus se declarando Deus. E o verso 59, então pegaram em pedras para lhe atirarem, mas Jesus ocultou-se e saiu do templo, passando pelo meio deles, e assim se retirou. Meu querido irmão, Jesus é o Eu Sou. O Deus Pai também é o Eu Sou. YHWH é o tetragrama que se aplica ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo. A divindade tem um nome, YHWH. Ninguém conhece a pronúncia do nome, mas todos nós sabemos que o tetragrama se refere ao eterno, ao incriado, ao existente por si mesmo. E agora o verso 13. E Deus disse a Moisés: assim dirás aos filhos de Israel: o Senhor Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, me enviou a vós, e este é o meu nome eternamente, este é o meu memorial de geração em geração. Interessante que Deus faz questão de repetir e repetir que Ele é o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Deus é um Deus de alianças, Deus é um Deus de relacionamento. Ele é o Deus, é o seu Deus, foi o Deus do meu pai, é o Deus do meu filho, é o Deus que se relaciona pessoalmente com você, sempre refrescando a nossa memória para que lembremos de que Ele é um Deus fiel às promessas que faz. E Ele faz questão de dizer: este é o meu nome eternamente. Ninguém consegue pronunciar o nome de Deus, YHWH, mas Deus está dizendo: este é o meu nome eternamente. O significado é eu sou, o eterno. Verso 16. Vai e ajunta os anciãos de Israel e dize-lhes: o Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Novamente, Deus está referindo-se à aliança que fez com Abraão, Isaque e Jacó. Ele me apareceu
vai e diga ao povo que este Deus apareceu a você, dizendo: certamente vos tenho visitado e visto o que vos é feito no Egito. Verso 17. Porquanto eu disse: far-vos-ei subir da aflição do Egito à terra do Cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Perizeu, do Eveu, do Jebuseu, a uma terra que mana leite e mel. E ouvirão a tua voz, e irás tu e os anciãos de Israel ao rei do Egito, e dir-lhe-eis: o Senhor, o Deus dos hebreus, nos encontrou. Agora, pois, deixa-nos ir caminho de 3 dias para o deserto, para que sacrifiquemos ao Senhor nosso Deus. Verso 19. Eu sei, porém, que o rei do Egito não vos deixará ir, nem ainda por uma mão forte. Deus é presciente. A presciência divina significa que ele conhece o fim desde o princípio. Ele conhece o futuro. Ele já disse para Moisés que o faraó não deixaria o povo sair. Deus tem presciência, conhecimento do futuro, porque ele é Deus. Eu sei, porém, que o rei do Egito não vos deixará ir, nem ainda por uma mão forte. Verso 20. Porque eu estenderei a minha mão e ferirei ao Egito com todas as minhas maravilhas que farei no meio deles, depois vos deixará ir. Mais uma vez a presciência divina. Eu ferirei Faraó e depois ele vos deixará ir. Deus conhece o que vai acontecer no dia de amanhã. Por isso é sábio deixar que Deus seja Deus na sua vida, porque ele não conhece somente o seu passado, ou somente o dia presente, o dia de hoje. Ele conhece o seu futuro. Deixe que Deus seja Deus na sua vida, meu querido irmão. Verso 21. E eu darei graça a este povo aos olhos dos egípcios, e acontecerá que quando sairdes, não saireis vazios. Vocês não vão sair de mãos vazias. Vocês vão sair do Egito ricos, cheios de prata, de ouro, de pedras preciosas. Verso 22. Porque cada mulher pedirá à sua vizinha e à sua hóspeda vasos de prata, ou seja, joias de prata e joias de ouro e vestidos, os quais poreis sobre vossos filhos e sobre vossas filhas e despojareis ao Egito. O Egito se tornaria um país pobre, como é pobre até hoje o Egito. Ele é o Deus transcendente que habita no alto e santo lugar, mas também é o Deus imanente que habita com o contrito e abatido de espírito. Isaías 57:15. Deus não está distante de você. A distância entre você e Deus é a distância de uma curta oração. E Ele está justo aí, ao seu lado. O nome próprio de Deus, Yahvé, geralmente traduzido na Bíblia como Senhor, era conhecido desde o início pelos israelitas, mesmo que não entendessem o seu significado mais profundo. Moisés também conhecia o nome de Yahvé, mas, como outras pessoas, não sabia o que ele significava. Por isso, ele perguntou: qual é o nome dele? Êxodo 6, verso 3, ajuda a entender essa questão. Deus disse em Êxodo capítulo 6, verso 3, aparecia a Abraão, a Isaque e a Jacó como Deus Todo-Poderoso, mas pelo meu nome, o Senhor, não lhes fui conhecido. Mas agora Deus se deu a conhecer pelo seu nome. Isso não significa que os patriarcas não conhecessem o nome Yahvé. Eles não conheciam o tetragrama, o significado mais profundo deste nome. O nome Yahvé, ou tetragrama, aponta para o fato de que ele, Deus, é Deus pessoal, o Deus do seu povo, o Deus de aliança, um Deus próximo e íntimo que se envolve nas questões humanas. O título Deus Todo-Poderoso, de Gênesis 17:1, indica que ele age milagrosamente usando o seu poder infinito. Já o nome Yahvé mostra que ele é um Deus que revela seu poder por meio do seu amor e cuidado. Ele também é chamado de Elohim, traduzido como Deus, indicando o Deus poderoso, forte e transcendente, o Deus de toda a humanidade, o governante do universo, o criador de todas as coisas. Yahvé e Elohim são nomes diferentes que revelam diferentes aspectos do seu relacionamento com os seres humanos. O importante não é saber a pronúncia do nome. O importante é saber que Deus nos ama e que o nome de Deus
mesmo sem uma pronúncia exata, é o tetragrama, YHWH, e o significado, sim, ele nos deu a conhecer. Eu sou, é o eterno na minha vida. Yahvé busca proximidade, Yahvé busca intimidade com todos os que se entregam a Ele. Você já teve a sua experiência com o Yahvé? Você já teve a sua experiência com o grande Eu Sou? Se você conhece a Jesus, se você o abraçou como seu Salvador, se você tem íntima comunhão com Jesus, então você tem íntima comunhão com Yahvé, o YHWH, o Eu Sou. Por isso Jesus disse em João 8,58, antes que Abraão existisse, eu sou. Que alegria sabermos que Jesus, aquele que se tornou um de nós, Salvador nosso, ele é o grande Eu Sou. Louvado seja Deus. Aleluia.